Conteúdo extra para você chegando aqui pela Webzone, tudo bem? Com mais música, né? Eu prometi que eu ia fazer um top 5 de MTV Acústico Brasil ou MTV Acústico e vem chegando no vídeo de hoje. Antes disso, se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente, curte, compartilha, comenta. Claro, né, os nossos vídeos que sempre chegam aqui para você dialogar conosco no conteúdo extra. E hoje a ideia é fazer o top 5 sobre MTV Acústico Brasil. Eu já expliquei no outro vídeo sobre como a MTV fez sucesso dos anos 90 até 2010, 2012, quando termina a primeira parte dessa ideia de MTV acústico com os mais diversos discos e com as mais diversas bandas, resgatando até muitas das bandas que estavam meio que esquecidas ou que vinham de trabalhos não tão bons, principalmente pegando aquele público dos anos 80, que é o público que fez muito sucesso, ou bandas, artistas que fizeram muito sucesso nos anos 80 e que nos anos 90, com a invasão do axé, do sertanejo e do pagode, perderam o mercado. Não quer dizer que as pessoas deixaram de ouvir ou que não gostavam mais desse tipo de música, mas o mercado acabou virando os olhos basicamente para esse estilo, sertanejo, pagode e axé. O sertanejo é forte até hoje. Os outros, claro que tem bastante mercado, mas acho que o sertanejo, né, e acaba sendo um fenômeno por isso, um mercado que acaba abocanhando desde os anos 90 para cá uma ótima fatia do mercado fonográfico. Eu ia falar de vendagem, mas hoje venda é muito difícil, né, de CD ou de conteúdo físico. As pessoas acabam consumindo muito mais o artigo pelo Spotify, ou seja, streaming, mas os anos 90, o CD era muito comercializado, anos 2000 também, e ali quase que na passada dos anos 2000 para a década seguinte, de 2010, o DVD ele ganha bastante espaço e muitos artistas acabam indo para o formato de show ao vivo em DVD. Acabam nem lançando mais discos novos, mas indo para essa coletânea de músicas que já fizeram sucesso, ou até mesmo quando lança disco novo já junto com o público, mesmo que seja um disco completamente mexido em estúdio, modificado, aqueles discos que são chamados de ao vivo. Mas esse não é o assunto de hoje. O nosso assunto é o MTV Acústico Brasil, a minha lista dos meus 5 preferidos discos que saíram nesse formato do programa. E o número 5 dessa minha lista é esse aqui, ó. Titãs Acústico. Eu sei que muitas pessoas vão acabar ficando bravas com a minha lista, outros vão concordar, mas como eu disse, são as minhas preferências, não querem dizer que os outros discos sejam ruins, mas esses são os meus 5 preferidos e esse é o 5º lugar, Titã Acústico, que é o segundo disco mais vendido da história desse projeto do MTV Acústico. É o primeiro que dá aquele start, que supera 1 milhão de cópias vendidas e no que supera, acaba ressurgindo. O Titãs nos anos 80 é uma banda de muito sucesso, sem dúvida nenhuma, mas dividia muito protagonismo com outras tantas bandas, como Legião Urbana, Paralamas, Engenheiros, Capital Inicial, Ira, Barão Vermelho, tantas outras bandas. E eles perderam esse protagonismo de forma alguma. Continuaram com esse protagonismo nos anos 80, mas nos anos 90, quando surge esse projeto, o MTV Acústico e do Titãs, eles acabam aumentando a popularidade. Acredito que eles se tornaram uma banda muito mais popular do que foram nos anos 80, porque é um disco que entra varrendo o mercado e que o Titãs acaba entrando e agregando, se é que eu posso dizer dessa forma, em quem não conhecia ou não simpatizava com o som, seja pelo lado brincalhão dos primeiros discos do Titãs, né, que era o Titãs do Iê, ou os discos mais pesados no final dos anos 80, não, já nos anos 90. E é um trabalho que faz muito sucesso, como eu falei, é o segundo disco mais vendido do projeto acústico, que tem
22 canções, e cito algumas, vamos lá. Comida Go Back, Para Dizer Adeus, Família, Os Cegos do Castelo, que é uma das inéditas desse disco, O Pulso, que tem a participação do Arnaldo Antunes, Marvin, Nem 5 Minutos Guardados, Flores, que tem a participação da Marisa Monte, Palavras, Hereditário, A Melhor Forma, Cabeça Dinossauro, 32 Dentes, Bicho dos Escrotos, é só uma vinhetinha, né? Ou seja, o Paulo Miklos começa a cantar Bichos! E aí a galera puxa. A canção é basicamente isso, a gravação no MTV Acústico Titãs. Não Vou Lutar, Homem Primata, também tem uma vinhetinha só um trechinho. Se bem que Homem Primata foi gravado toda a música, né? Tem um iniciozinho de uma vinhetinha do Sérgio Brito cantando com o pessoal, interagindo, mas depois vem a canção completa. Polícia, Querem Meu Sangue, que é uma regravação de uma música do Jimmy Cliff, Diversão e Televisão. Das curiosidades, tá? Desse disco com relação às canções. Para Dizer Adeus, que foi a música de trabalho desse disco, ela é interpretada pelo Paulo Miklos. E a original, que foi gravada lá atrás, nos anos 80, foi gravada pelo Nando Reis. E aí foi feita essa substituição de vocalista, muito em função de produtores que acabavam indicando, pelo formato do projeto, até mesmo a estruturação das músicas, das canções, dos instrumentos. E eu digo para você, se você não conhece o original, essa versão do acústico é bem melhor de Pra Dizer Adeus. Tá aí então o meu quinto lugar, Titãs Acústico MTV. Vamos para o quarto lugar? Então tá, quarto lugar. Vem chegando, ó, o meu quarto lugar. Cássia Eller. MTV Acústico Cássia Eller é um baita disco mesmo da Cássia Eller. Infelizmente, quando ela começou a turnê desse disco, ela acabou morrendo, acabou falecendo, a Cássia Eller. Uma artista que ganhou muito sucesso, ou seja, popularizou o som dela, principalmente nesse trabalho. E isso que eu acho que é a grande peculiaridade de vários artistas, né? Que é você transformar esse projeto num boom de vendas, até por causa de toda a produção. Eu lembro que eu ia assistir, eu não consegui assistir um show ao vivo da Cássia Eller, mas estava previsto esse show ao vivo dela em 2001, no Planeta Atlântida, lá na cidade de Xangri-Lá, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Um evento que é muito tradicional no Rio Grande do Sul, que é um festival de verão. E a Cássia Eller ia apresentar exatamente esse acústico. E ela morre meses antes do festival. Ela acaba sendo substituída por outros artistas, né, que até acabam fazendo uma homenagem para ela. Um deles não está na minha lista, mas eu cito Lulu Santos, que também tocou o seu acústico MTV na ocasião. E é um disco muito emblemático, e é um disco que a Cássia Eller tinha respeito já de outros artistas, mas a popularidade da sonoridade, do timbre vocal, chega a partir desse trabalho, né? Então tem várias canções, vou citar algumas. Malandragem, que foi inclusive a primeira canção de sucesso que tocou em tema de novela, né? A Malandragem, que é uma música do Cazuza e do Frejá, né? Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Essa canção. Não vou cantar, já fiz isso em alguns outros vídeos, não quero assustar ninguém. As canções compostas por Nando Reis, o trabalho da Cássia Eller, póstumo não, mas o trabalho da Cássia Eller, depois da morte dela, as pessoas lembram muito das canções, e essa associação com o Nando Reis, que foi o produtor desse disco, do MTV Acústico, e muitas canções do Nando Reis, a Cássia acabou gravando. Ele até cita isso em letras de música, né? Porque as minhas canções, na sua voz, parece exata, né? Ele acaba citando em algumas canções. Então, eu destaquei Malandragem, Luz dos Olhos, Por Enquanto, que é uma regravação da Legião Urbana, Relicário, Segundo Sol, Quando a Maré Encher, Top Top, que é uma canção dos Mutantes. Tá aí, então, quarto lugar, MTV Acústico Cássia Eller. Vamos para a lista
3. Vamos pro número 3? Agora, então. E o meu terceiro preferido é Engenheiros do Havaí, MTV Acústico. Como muitas pessoas que me conhecem sabem muito bem, é uma das minhas bandas preferidas, se não é a minha banda preferida, é a minha banda preferida no Brasil, sem dúvida nenhuma, Engenheiros do Havaí. Sou muito fã do trabalho do Humberto Gessinger e de todas as formações dos engenheiros. Claro que a mais clássica, Gessinger, Lix e Maltz, é a minha preferida. E esse é um trabalho bom. O Engenheiros não vinha na baixa, como eu citei do Titãs, que tinha feito alguns discos que não tinham feito muito sucesso, porque o público dos Engenheiros, todos têm um público fã-clube, mas ele é muito cativo, é interessante, e não está falando o fã, mas o jornalista que acompanha também sobre música. É muito interessante que o Engenheiros do Havaí ele tem um público, independentemente do que lança ou que lançava. Então já é um público que consome independentemente do que viria daquele trabalho. Seria um bom trabalho, um trabalho ruim. Então é muito fiel. Essa é a palavra, muito fiel. E o MTV Acústico é um belo trabalho, sem dúvida nenhuma. Não coloquei como o melhor, porque eu não considero o melhor disco dos Engenheiros do Havaí. Mas fez muito sucesso, tocou demais. Com a mescla desse trabalho de canções do próprio anos 80, né, 90, clássicas, com algumas canções que ficavam meio perdidas no repertório do Engenheiros do Havaí, uma vez que teve no meio do caminho, nas saídas e nas mudanças de formação, um chamado Humberto Gessinger Trio, que depois dessa formação do Humberto Gessinger Trio acaba virando Engenheiros do Havaí, agregando mais um músico, e tem o disco A Montanha, mas também é outro assunto, né? A gente tá falando. Eu gosto muito de falar e eu vou colocando as vírgulas e aí a gente vai falando demais. A gente vai focar de novo aqui no MTV Acústico Engenheiros do Havaí. As canções, né? Papo é Pop, Até o Fim. Até o Fim já é uma das canções de trabalhos até mais próximos do MTV Acústico. Vida Real, Infinita Raio, Armas Químicas e Poemas. Essa é a inédita desse trabalho. O preço Vida Real. Deixa eu ver se eu lembro de alguma outra canção. Se eu achar aqui, depois eu comento. 3x4. O Preço, Vida Real e 3x4 são desse disco que eu falei do Humberto Gessinger Trio, que algumas pessoas achavam que era uma música nova, inédita, mas porque não tinha tanto conhecimento desse trabalho que ele fez numa das trocas de formações do Engenheiros do Havaí, acaba entrando nesse trabalho e ganha um corpo, inclusive para o repertório que até hoje Humberto Gessinger acaba tocando nos shows. Dom Quixote, 3x4, que é que eu falei do disco original Humberto Gessinger Trio. Surfando Karmas e DNA, desse belo disco que é o Surfando Karmas e DNA. Depois de Nós, que é uma música do baterista Carlos Maltz, que ele gravou no primeiro disco dele, solo, e o Humberto participa dessa música. E é interessante nessa canção que eles acabam fazendo uma inversão de prioridades de vozes. Aquelas partes em que o Humberto canta nesse disco são as partes que o Carlos Maltz canta no disco dele. E aí eles acabam fazendo essa inversão e acaba a música ela acaba ficando muito mais conhecida do que foi do trabalho do Carlos Maltz, sem dúvida nenhuma. Depois de Nós, terceira do plural, Terra de Gigantes com Números. O Humberto gosta muito de fazer essas dobradinhas, sequência de música, como, né, junta 2, 3 canções e transforma numa um pouco menor. Somos Quem Podemos Ser, Outras Frequências, Pose, A Revolta dos Dantes, que é a versão 1, e fecha o disco com Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. É um dos MTVs acústico que eu acho que tem um dos mais belos cenários, que isso também marcava demais o projeto como um todo. Como eu falei, não eram só as canções, não era só a boa gravação, um novo formato em acústico daquelas canções que muitas vezes a gente conhecia com a guitarra pesada, mas tudo que envolvia o programa de TV, as entrevistas ao longo do mês, a produção de cenário, esse cenário que acabava passando para
esse cenário que passava esse cenário que ia passando nos shows era uma estrutura gigantesca que eles acabavam levando. Então, meu número 3 da minha listinha é esse aqui, MTV Acústico Engenheiros do Havaí. Número 2, agora, Ira, que também está entre as minhas bandas favoritas. Um ótimo disco que, segundo eu estava vendo algumas entrevistas, vi algumas entrevistas dos, dos vários integrantes do Ira, tanto do Nazi quanto do Edgar, que são os principais e que seguem tocando o projeto Ira, mas eu vi uma entrevista não tão recente, mas no meu caso eu vi recentemente, do André Jung, baterista do Ira, da formação clássica do Ira, ele falando que esse disco foi o respiro que teve ainda o Ira, que já estava muito desgastado com tanto tempo de estrada. E esse disco estourou, fez uma sucessão também. E segundo o André Jung, nessa entrevista que eu acompanhei, ele disse que a vaidade acabou crescendo demais nesse disco e a ruptura ou a fragmentação do Ira ocorre logo após o MTV Acústico, que é um belíssimo trabalho, um disco muito bem azeitado, tem o Thiago do Charlie Brown Jr. que toca junto, tem participações do Paralamas do Sucesso, da Pitty, do Samuel Rosa. Então é um trabalho que acaba revisitando algumas canções que são conhecidas, são, mas que de repente não tocaram tanto na rádio, e a partir desse trabalho elas ganham um peso que não tiveram na gravação original. As canções desse álbum, Pra Ficar Comigo, que é uma versão, né? O Girassol, que é de um disco dos anos 90, né? Que fica até meio perdido dentro do repertório do Ira. O Flerte Fatal, Dias de Luta, um clássico. Tarde Vazia, canção essa que tem a participação do Samuel Rosa. 15 anos, que é do disco Vivendo e Não Aprendendo originalmente. Rubro Zorro, Flores em Você, que foi tema de novela. Eu Quero Sempre Mais, que é a canção de maior sucesso desse disco, que tem a participação da Pitty. O Poço de Sensibilidade, Por Amor, também é uma gravação do Zé Rodrigues. Ciganos, Boneca de Cera, Tanto Quanto Eu, Envelheço na Cidade, que tem a participação dos Paralamas do Sucesso. E Núcleo Base, que encerra esse álbum. É o meu segundo na lista, MTV Acústico Ira. É um baita disco, viu? Se você não conhece, escute, que é um disco sensacional, de uma das minhas bandas favoritas, junto com Engenheiros do Havaí, e a outra também está na lista das bandas favoritas, MTV Acústico Ira. E chegando ao fim do nosso Top 5, claro, com o meu MTV Acústico preferido, o número 1, tá aqui, ó, e eu sei que é de muitas pessoas também, Capital Inicial Acústico. Eu acho que eu ouvi tanto esse disco que eu sei a sequência, as letras, tudo de cor. O disco que eu escutei, e muitas pessoas escutaram também demais esse disco. Eu vi esse show naquele Planeta Atlântida que eu citei, que era para ter a Cássia Eller. Eu vi esse show, foi exatamente esse show que eles apresentaram, que tem a participação do Kiko Zambianchi. Dos outros que eu acabei não citando, mas o do Engenheiros eu vi também a apresentação ao vivo, no Teatro do SESI, em Porto Alegre, e o Acústico MTV eu vi em São Leopoldo, numa festa chamada São Leopoldo Fest, que foi a apresentação do Acústico MTV do Ira, só que ali eles fizeram uma mescla com o disco ao vivo que o Ira tinha feito também da MTV. Vamos voltar aqui, o Adriano gosta de fugir do assunto. Capital Inicial Acústico. É um disco sensacional, e esse entra bem na linha daquilo que eu estava falando sobre bandas que estão muito em baixa e que acabam ressurgindo e ganhando um aspecto bem maior do que foi de forma original. Capital Inicial é uma banda importante dos anos 80, não tenha dúvida disso, mas não estava entre as melhores ou consideradas principais bandas dos anos 80, quando tinham aquela lista que eu também citei lá no início do vídeo: Legião, Engenheiros, Paralamas, Titãs, Barão Vermelho, Batalholo Santos, que não é banda, mas
artista do pop rock nacional. E o Capital Inicial era uma banda de respeito, fazia sucesso, mas não encorpava, vamos dizer, a primeira prateleira. Bota aqui de Abelha também nessa lista. E o Capital Inicial acaba nos anos 90, com a saída do Dinho, tentando fazer um trabalho solo. E aí eles se reencontram em 1999 e fazem um trabalho chamado Atrás dos Olhos, em que tem algumas canções que tocaram bastante na rádio, e é o retorno da formação original do Capital Inicial, com os irmãos Lemos, com o Dinho e com o Louro Jones na guitarra, no caso o violão. E também esse aqui é o último álbum do Louro Jones participando do Capital Inicial. O próprio Dinho Ouro Preto já falou várias vezes sobre o acústico, da oportunidade que foi fazer o acústico e da proporção que o trabalho ganhou, que eles não imaginavam, e que transformou a banda de uma banda legal dos anos 80 na principal banda dos anos 2000, né? Ou seja, aquela banda dos anos 80, sei lá, 20 anos depois, quase 30 anos depois, 20 anos depois, né? Foi no início dos anos 2000, foi em 2000 que foi lançado, inclusive, esse disco. 20 anos depois, ou menos, acaba se tornando na banda de rock mais tocada do Brasil. E a passagem que eles fazem por esse trabalho, a escolha é muito boa, porque eles pegam os clássicos, aquelas músicas que fizeram muito sucesso. O Capital Inicial, ele não entra muito numa linha assim, vamos escolher essa, aquela canção no repertório. Eles vão no tiro certo, na escolha certa de músicas que tiveram uma relação muito forte com o público. Apostando nessas canções é que eles ganham outros públicos. Inclusive tem músicas inéditas ou uma música inédita, temos mais esse disco, mas uma música inédita acaba estourando e ganhando uma proporção maior do que as outras canções. Estou falando de Natasha. Natasha é a música que acaba levando o álbum com um sucesso estrondoso do que foi a canção inédita desse trabalho. Não é a canção que puxa o disco, ou seja, que começa a tocar nas rádios, não é Natasha, mas pouco tempo depois da apresentação do programa pela MTV, as rádios começaram a tocar essa canção, e hoje no repertório do Capital Inicial, se não tiver Natasha, o público reclama, e sempre tem a canção Natasha. Vamos lá então para as canções desse álbum aqui, o que eu considerei o melhor MTV acústico. Passageiro, que é uma versão da canção The Passenger do Iggy Pop. O Mundo, Todas as Noites, Tudo Que Vai, que é a canção de trabalho, inclusive que é de divulgação desse álbum. Independência, Leve Desespero, Eu Vou Estar, que tem a participação da Zélia Duncan, que é daqui de Brasília também, e que foi colega do Dinho, inclusive em algum período escolar, eles relatam muito isso. Ela participa da canção Eu Vou Estar. Primeiros Erros, que é uma canção do Kiko Zambianchi, que ele tem uma participação nesse álbum como músico e parte da produção musical, e o Kiko Zambianchi tocou demais essa canção quando ele gravou nos anos 80, e outros tantos artistas gravaram também Primeiros Erros. Eu lembro da Simoni, que regravou Primeiros Erros. E hoje, quando as pessoas falam dessa canção, essa música é do Capital Inicial. Não, é do Kiko Zambianchi, que teve várias regravações, mas o Capital Inicial estourou com o acústico e essa canção de uma forma que hoje as pessoas acham que o compositor é o Dinho Ouro Preto, por exemplo. Cai a Noite, Natasha, como eu citei, Fogo, Fátima. As três últimas canções são como o Dinho Ouro Preto fala, do espólio do Aborto Elétrico. Todo mundo sabe, quem acompanha a música, o Aborto Elétrico era a banda formada pelo Renato Russo, Fê e Flávio Lemos, e tinha também mais integrantes, mas quando eles se separam e tem a criação do Capital Inicial e da Legião Urbana, algumas músicas ficam com a Legião Urbana, outras canções ficam para o Capital Inicial, e desse espólio, que é o que eles costumam dizer, é a canção Fátima, Veraneio Vascaína e Música Urbana, que até esse disco era a principal música do Capital Inicial. Você falava em Capital Inicial, a música que tocava é música urbana. Aqui em Brasília é um hino quando toca
música urbana, assim como a canção da Plebe Rude, Até Quando Esperar. Mas acaba virando essa chavezinha exatamente por causa desse trabalho com a canção Natasha. E aí, você concorda com a minha lista de 5 discos, os meus discos preferidos? Você acha que esses são os melhores? Tem outros que você gosta? Só relembrando então a lista: Capital Inicial, Ira, Engenheiros do Havaí, Cássia Eller e Titãs Acústico. Poderia falar de outros tantos? Tem, ó, para vocês terem uma ideia de tanto quanto eu gostava desse projeto, eu tenho Roberto Carlos, Charlie Brown Jr. é um disco maravilhoso. Eu sei que tem amigos meus que vão me xingar porque eu não botei ele entre os 5 melhores, tem gente que acha que é o melhor, mas é um belíssimo disco. Esse do Rapa também é um ótimo acústico. Eu gosto muito do Marcelo D2, eu tenho ali na minha coleção, ali onde você está vendo ali os... Deixa eu abrir aqui, onde você está vendo os DVDs ali e os CDs lá em cima. Eu tenho também do Marcelo D2, Lulu Santos, tem vários, mas esses são os meus preferidos. E você? Quais são os seus preferidos? Se você conheceu o projeto e gosta, coloca aqui nos comentários. Curte esse vídeo, dá aquela moral pra gente, compartilha, mas não esqueça, se inscreve agora no canal. Obrigado e até o próximo programa.